Amanhã, dia 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E hoje, como amanhã é sábado, a gente não tem programa. Hoje, na Praça do Campo Limpo, acontece o evento Barulho no Campo Limpo. Vamos saber da importância desse evento, conversando agora com a Fernanda Mota, que é coordenadora da área social do projeto Arrastão. Fernanda, muito bom dia. Bom dia. É um prazer estar conversando com você e a gente tem várias dúvidas logo de cara. Primeiramente, eu queria saber de você o que é o Projeto Arrastão, da qual você é coordenadora social. O Projeto Arrastão é uma organização social que tem 45 anos aqui na região do Campo Limpo, que trabalha na educação, no desenvolvimento social e cultura, cidadania e cultura, com crianças e jovens e comunidade. E qual que é a importância desse evento aí no Campo Limpo e por que vocês abraçaram essa causa que realmente é tão importante? É crescente o número, de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E o número também de violência nessa região. Nós estamos... Acho que a gente não pode ficar em silêncio, Então a gente tem que pedir paz, para as nossas crianças, a juventude e adolescentes. Por isso a importância da gente estar participando. Você podia explicar um pouquinho para a gente qual que é o significado da data? Porque, por exemplo, eu até me lembro, mas as pessoas mais novas, inclusive vários ouvintes do Bom Dia Gazeta, com certeza não, que foi nessa data, em 1973, que aconteceu o caso Araceli. Você podia dar uma resumidinha explicando para a gente o que é? Exatamente. Há 40 anos, uma criança, Araceli, de 8 anos, ela foi brutalmente espancada, foi violentada sexualmente e foi morta, no Espírito Santo. E isso teve uma grande comoção na época. Então, no ano de 2000, saiu o projeto-lei em relação a esse Dia Nacional. E quais que são Pode falar, desculpa. E são muitas crianças hoje, que passam por isso. Essa semana mesmo, na Zona Leste de São Paulo, a gente teve um caso, muito semelhante ao caso da Araceli. Então, a gente tem muitas Aracelis, muitas outras crianças, meninos e meninas, que passam por isso no cotidiano, E é por isso que a gente está fazendo esse movimento. A nossa audiência é muito grande, tanto na Zona Sul como propriamente aí onde você está, no bairro do Campo Limpo. Eu queria saber de você se aí nessa região acontecem casos de abuso sexual? Acontece, sim. Infelizmente, os nossos números são ainda, a gente supõe que seja mais. O responsável pelos dados estatísticos é a saúde que faz os registros, Então, a gente também pede pelo poder público também fazer o registro desses casos, para que entre os números estatísticos para a gente. Pelo que você tem ciência, dos casos que acontecem nessa região, por exemplo, esse tipo de abuso sexual, ele acontece dentro ou fora de casa? Dentro e fora de casa. Os dois casos. Tá, eu queria que você falasse então um pouquinho das atividades programadas para hoje. As meninas que trabalham aqui comigo, a Salete e a Bruna, também vão fazer algumas perguntinhas para você. Tá certo. Nós desenvolvemos durante a semana oficinas de cultura de paz com jovens e crianças, desde a educação infantil, os bebezinhos, E hoje a gente está fazendo todo esse trabalho em relação ao dia de amanhã. A gente está na praça mobilizando a comunidade. E vocês estão mobilizando de que forma? O que vocês estão explicando para eles? O que vocês estão fazendo assim para a gente poder estar sabendo, inclusive convidando quem está nos ouvindo e mora na região que possa ir até aí participar? Nós estamos na praça com uma caixa de som, convocando as pessoas, estamos com cartazes, distribuindo panfletos em relação a esse dia. Oi, Fernanda, aqui quem fala é a Bruna, tudo bem? Oi, Bruna, tudo bem? Fernanda, qual é a melhor forma de orientar a criança sobre o que é um abuso sexual? Eu acho que é a partir de respeitar a liberdade sexual da criança, Essa coisa do toque mesmo, do corpo. Que outra pessoa, além da mãe e do pai na hora de tomar banho, de higienização, não pode ficar tocando no corpo, da criança.
né? E que a criança possa conversar de tudo com o pai e a mãe, que ela não tenha medo de, se isso acontece com ela, de falar com a mãe e o pai, para que a mãe e o pai possam fazer a notificação, possa buscar apoio, né, psicológico, que essa pessoa que seja culpada seja indiciada para não fazer vítima a outras crianças, né? Como que os familiares devem agir quando uma criança conta que foi abusada sexualmente? Olha, nós temos o Disque 100, que é o Disque Nacional de Direitos Humanos, que trabalha muito com as causas das crianças, e temos os polos de prevenção à violência, né, que é ligado ao SEDES, Sapiência, e tem aqui no Campo Limpo, temos nós no Projeto Arrastão. E a escola, ela pode ser de importante ajuda a solucionar os problemas tanto de violência sexual quanto de violência doméstica? Sim, com certeza, né? Eu acho que é bacana fazer trabalhos preventivos, né? De cultura de paz, tanto da comunicação não violenta, porque a criança também, para saber se posicionar, né? Do que é certo e do que é errado, né? Eu falo assim, não. Né? Se ela recebe um convite que está dando uma bala, um doce, e aí a criança não vai estar sendo assediada, né? Mesmo que o pai dela não possa comprar naquele exato momento, que aquilo não está correto, que ela vai embora para casa, vai comunicar aos pais, aos familiares, né? Que assim também acontece, né? Essa coisa de oferecer doce, aquela coisa sedutora também, né? Nesse caminho. Fernanda, aqui quem fala é a Salete, tudo bem? Oi, Salete. Tudo bem? Você disse aí, você acabou de dizer que o trabalho, e mais importante, é esse de prevenção. Mas vocês têm algum trabalho de assessoria depois, com crianças que infelizmente passaram por algum abuso, vocês fazem algum tipo de assessoria durante o ano? Sim, nós acompanhamos essa família, a gente faz um encaminhamento para órgãos responsáveis nessa questão, tem o SEARAS, tem o PAVAS, tem o SEDES Sapiense, tem os Herdeiros do Futuro aqui da região, né? Tem o CREAS também, que é uma rede de apoio que tem a ver com o SUAS, o CRAS, né? Então é uma rede socioassistencial que está aí também para dar apoio. E esse apoio, ele é psicológico? Quais são os caminhos que vocês acabam tomando para que essas crianças consigam ver um outro lado, né? Ou pelo menos minimizar as consequências das ações? Isso, para que elas não tenham suas vidas destruídas e estrutura também a família, né? Que também está passando por isso, né? Como que ele vai dialogar com essa criança dentro de casa e tudo mais, né? Também de fortalecimento dessa família também. E no caso, a Bruna fez uma pergunta muito interessante sobre como falar disso para a criança. Essa ação de vocês, ela foca a criança ou a população em geral? O nosso enfoque é a criança, o jovem e adolescente. Mas a gente também trabalha com a família, né? A gente também trabalha com a família nessas questões. Né, nas reuniões das famílias que a gente tem, a gente também desenvolve essas questões com a família, que é importante, né, de ser trabalhada em todos os lados. Essa é uma ação de prevenção mesmo, né, que a gente está cultivando o valor também, né. E como é o trabalho em geral do Projeto Arrastão, além, claro, dessa assessoria? Você chegou a citar algumas atividades que são feitas durante a semana. O que o projeto proporciona para as pessoas durante o ano, além fora desses eventos que vocês criam? Então, tem a educação infantil, que trabalha com o desenvolvimento das crianças, né, focando nos aspectos cognitivos, físicos e sociais, afetivos, de 1 a 4 anos. Tem o CCA, que é o Centro de Crianças e Adolescentes do Projeto Arrastão, que é um núcleo voltado a artes, esportes, leitura, informática, comunicação, educação ambiental. Coisas que fazem parte do nosso cotidiano, né, e que ajudam na transformação social, né, não só dessas crianças, desses adolescentes, e da família também. E tem o projeto da juventude, que ele também passa por todas essas questões, mas também vem trabalhar questões da empregabilidade, né, com moda e design, gastronomia, comunicação, também a leitura, a escrita, o empreendedorismo, qualidade de vida, né,
artes, informática, as coisas do cotidiano, né, que a gente está passando. Esses serviços que você citou por último, eles servem como profissionalização ou é só mais uma assistência? Não, profissionalização de jovens. Chega a ser assustador que essas coisas aconteçam ainda com tanta facilidade, mais assustador ainda que elas tenham crescido de um tempo para o outro, mas a gente tem visto muitos casos. Esse ano parece que disparou vários casos, né? Nacionais e internacionais de agressão, até sexual, muitas vezes sexual, e a gente fica preocupado de como combater realmente. Tem hoje, por exemplo, o último capítulo da novela, né, que abordou o tráfico sexual, que é um assunto muito interessante e, infelizmente, ainda às vezes pouco mapeado. Eles tentam fazer esse mapeamento dos países, para onde são retiradas mulheres, para onde elas vão, mas às vezes ainda é pouco e a polícia ainda tenta lidar com isso e destruir essa máfia mesmo, que né, são grandes grupos que fazem essa espécie de serviço. E 2 casos recentes, 2 deles no Rio de Janeiro, inclusive um deles envolvendo uma turista, né? E a gente está aí à margem, né, da Copa das Confederações, depois tem a Copa do Mundo também. Circulam muitos turistas vão circular muitos turistas aqui no Brasil, então a gente também tem esse olhar voltado para essa questão. A gente inclusive fez uma entrevista esse ano, não foi? Falando sobre esse problema, uma abordagem que estava sendo específica lá em Recife, Pernambuco, né? Exatamente. O nosso quadro aqui também de quarta-feira, o Mulheres São de Vênus, abordou, né? E por incrível que pareça, tem uma notícia, eu estava mexendo aqui antes, dando uma olhada, e como a gente ia falar desse assunto, me chamou mais atenção do que já chamaria normalmente, que houve um estupro durante essa noite no Rio de Janeiro. Você ainda falou sobre o Rio de Janeiro. É uma menina de 18 anos, estava na madrugada dessa sexta-feira esperando um ônibus perto da casa dela, na Baixada Fluminense, ali em Nova Iguaçu, e ela foi estuprada por 3 homens, mas esses 3 foram presos logo, assim. A notícia saiu agora pela manhã, a atualização que eu tenho aqui é das 9h10 da manhã, e os 3 já haviam sido presos. O que me chamou mais atenção ainda foi a manchete, que é a da fala do PM, que disse assim: dói no coração um caso como esse. Ele disse que foi necessária muita conversa para conseguir prender os 3, que a vítima estava completamente envergonhada, a vítima envergonhada, é isso que magoa, né? Choca, e diz né? que ela mesma não queria admitir que tinha sido violentada, que um dos acusados a chamava de namorada. O colega que teve a presença de espírito de perguntar, né? O colega PM disse: se é sua namorada mesmo, qual é o nome dela? E foi aí que eles se enrolaram, o rapaz respondeu que não lembrava o nome, só chamava de amor, e aí acabou a farsa, né? É o que contou aqui o sargento Graciano, que deu a entrevista ao Jornal Extra. Lamentável isso. Então a gente conversou aqui no Bom Dia Gazeta, né, só para finalizar, com a Fernanda Mota, coordenadora da área social do Projeto Arrastão, que falou basicamente dessa data tão importante que é amanhã, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.